Estação CBN. Agora são 11h19. CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro. Muito bom dia para você, Rômulo Pinheiro, já aqui conosco para mais uma coluna Conexão Brasília. Seja bem-vindo. Muito bom dia, Izzy. E a gente sabe, e vou contar, na verdade, um bastidor antes de a gente começar, Izzy. Conta. Porque ontem à tarde o Alessandro ligou, da produção, diz assim: Rômulo, vamos tentar adiantar o tema de amanhã para a gente organizar legal. E eu disse assim para ele: olha, Alessandro, vamos fazer, mas às vezes acontece alguma coisa em cima da hora, a gente tem que meio que modificar, mas eu vou tentar. Hoje, dito e feito, minha cara, hoje de manhã, já com um novo assunto aí bombando. A gente... Claro, nessas questões de prisão, elas nunca, obviamente, não são divulgadas antecipadamente, e foi o que aconteceu hoje pela manhã, a deflagração da Operação Compliance Zero, que determinou a prisão do banqueiro Daniel Worcaro. Isso a gente vem comentando aqui de algumas semanas já, desde o início da operação do Banco Master, que isso ia refletir, ia cair como uma bomba nos bastidores da capital federal, mas não se esperava, como o processo em grande parte está sob sigilo, não se esperava uma prisão de Daniel Worcaro, tendo em vista que ele havia colaborado até o momento, enfim, havia aquela questão do ministro Toffoli, mas estava em prisão domiciliar, estava usando tornozeleira, então aparentemente havia um controle sobre as suas atividades, e então houve a surpresa da prisão agora pela manhã, e a gente se deu, claro, o trabalho de ler, são 48 páginas da decisão do ministro André Mendonça, mas para a compreensão do nosso ouvinte, que aqui se trata daquela típica prisão preventiva em que os investigados, e aqui não era somente ele, mas algumas pessoas, inclusive servidores concursados lá do Banco Central, mas é a típica decisão no qual a prisão preventiva ela é decretada em razão da tentativa de atrapalhar os rumos do processo, e a acusação que se tem contra Daniel Worcaro é que a Polícia Federal identificou grupos de mensagem, ou um grupo de mensagens em que o banqueiro estava participando, onde estavam se combinando ações contra eventuais opositores ali do banqueiro e do Banco Master. Então havia jornalista envolvido, havia ali uma tentativa de intimidação das pessoas envolvidas no caso, havia a proposta até, e isso a decisão do ministro menciona, uma tentativa, uma simulação de um assalto, de um roubo, para trazer uma intimidação a um jornalista, que cobrem o caso, enfim, é algo muito grave. E a primeira noção que a gente orienta, pelo menos na qualidade de profissional, é que quando alguém faz uma investigação, que ele corte contato com qualquer pessoa envolvida exatamente para não correr esse risco de uma prisão preventiva, e a gente sabe que não tem prazo para acabar, apesar da lei determinar que ela seja revista em 90 dias, mas ela não tem prazo para acabar. Isso é muito comum que surja essa orientação de que a partir do momento da investigação que não se tenha mais nenhum contato com nenhuma pessoa envolvida para evitar esse tipo de situação que aconteceu agora com o Daniel Worcaro. Mas a sensação, de impunidade talvez fosse tão latente, tão gritante, que não houve, pelo menos a princípio, de acordo com os termos da decisão do ministro, é claro, não houve essa preocupação mínima. Então, se ali menciona a formação daquele grupo para cooptar também servidores do Banco Central, para que fornecessem informações privilegiadas para o banqueiro, das investigações, dos próximos passos, ou que documentos seriam apresentados ao Banco Central. Enfim, havia ali uma série de situações que autorizariam esse tipo de prisão nesse primeiro momento. Então, você tem aí a tentativa de lavagem de dinheiro, e ali também uma questão da cultura do Banco Central, do financeiro, isso, termos de decisão, Mendonça, claro, que você terminou do banqueiro e seus
partícipes. Então, você via ali um núcleo financeiro focado exatamente nessa captação de CDBs, ou seja, títulos de crédito que não tinham lastro, não tinham fundo, e esses valores captados no mercado eram colocados em negócios do banco, negócios escusos do banco. Enfim, mas o que determinou a prisão propriamente dita foi essa tentativa de intimidação de pessoas envolvidas no caso. E isso é tão grave que retirou essa possibilidade do banqueiro Daniel Porcaro. Agora, é claro, o perfil do ministro Mendonça está aqui no Brasil, no evento, mas o perfil ministro era aqueles que não voltam atrás em suas decisões. Então, nós temos N casos aqui no STF em que o ministro André Mendonça simplesmente não reconsiderou sua decisão e manteve a pessoa presa até que houvesse a condenação ou julgamento propriamente dito. Então, o próximo passo agora é isso, ir até a segunda turma do STF para análise, e ele gerou também isso na Constitucional da República, porque a PGR pediu um prazo maior para analisar o pedido de prisão. Só para ilustrar aqui, quem pediu essa prisão não foi a PGR, foi a Polícia Federal, com base nas investigações dos aparelhos apreendidos em fase anteriores ao processo do procedimento, e a PGR tem que se manifestar antes do ministro da decisão. E a PGR pediu um prazo maior, porque havia ali muitos documentos, e essa argumentação não passou muito bem ali com o ministro Mendonça, que na própria decisão a PGR pediu um prazo maior, mas a situação era muito urgente, e essa decisão foi dada sem o parecer do Ministério Público Federal. É claro que isso não deve acontecer dessa forma, a decisão tem que ter o parecer do MP, mas também há um caso de urgência, também não há nenhuma ilegalidade no que aconteceu. E aí a PGR vai se defender agora a prisão dos envolvidos, e esse caso vai ser levado para a segunda turma para confirmar a decisão do ministro André Mendonça. O que nos interessa aqui, o que nos importa para o efeito das questões políticas aqui na capital, é que, pelo histórico que existe no Supremo Federal, da própria segunda turma, pelo contexto político que se arrasta nesse caso, a segunda turma muito provavelmente vai confirmar a decisão do ministro Mendonça, e aí você tem uma mudança total da condução do processo, porque nas mãos do ministro Toffoli havia aquela celeuma toda, aquela questão de envolvimento pessoal de familiares do ministro, com pessoas envolvidas no caso, e o ministro também limitando o acesso da Polícia Federal às provas, havia todo um imbróglio jurídico. O próprio André Porcaro já tinha saído da cadeia 11 dias depois, sob medida cautelar, enfim, havia ali uma espécie de blindagem, e aqui é o que se comenta na capital, que havia uma espécie de blindagem, e com a mudança de relatoria, isso foi por água abaixo. O primeiro sinal de que houvesse algum tipo de tentativa de intimidação às pessoas envolvidas, o decreto de prisão saiu, e a tendência é que seja mantido até que haja julgamento no próprio Supremo Tribunal Federal. Agora, Izzy, há também uma especulação aqui, porque a aqui no Congresso Nacional, e não vai mais, pelo menos a princípio, essa presença da cancelada, mas já há uma especulação que, eventualmente, Daniel Porcaro possa fazer uma delação premiada, tendo em vista essa impossibilidade, pelo menos de imediato, de ser posto em liberdade. E se isso acontecer, Izzy Sena, aí você vai ver a metade da capital aqui muito preocupada, já está e vai ficar muito mais com relação ao que o banqueiro Daniel Porcaro tem a dizer para as autoridades aqui na capital federal. É essa a expectativa. A gente aguarda, então, o parecer do GR para a deve firmar, ou seja, manter a prisão dessas pessoas envolvidas. Teve uma medida cautelar anteriormente, foi cumprida, foi quebrada. O banqueiro estava fazendo essas articulações com pessoas aí participantes do inquérito, então, muito provavelmente, de prisão, porque a questão jurídica tem uma cabeça, mas aqui é quase 100% que ela vai ser mantida a prisão dessas pessoas, e eventualmente já especula aqui o tipo de delação se vai acontecer, que tipo de delação ela vai fazer. É muita preocupação aqui na capital federal,
Vamos acompanhar sempre, trazendo informação para o nosso ouvinte toda quarta, nesse mesmo horário. Romulo, eu fico pensando se essa delação realmente se concretizar, esses integrantes aí desse grupo, né, de WhatsApp, de mensagem que foi identificado, realmente deve começar a se preocupar já com outra face, né, outro cenário dessa investigação. Agora, uma coisa que você trouxe também, que quando mudou o ministro, realmente teve uma mudança no perfil total da ação, né, porque como você falou, parece que tinha uma blindagem. Agora, o ministro já teve ação ativa, né, a gente consegue observar aí esse novo modo de agir também do ministro André Mendonça, né? Pois é, essa mudança já era esperada a partir do perfil do ministro, e claro, trouxe aqui o digital foi uma saia justa, porque se notou hoje, você aguardava, ou seja, uma legislação maior, mais rígida para as pessoas, que não claramente há indícios de que existem crimes acontecendo ou teriam acontecido. Então, isso também traz uma saia justa porque teve suas decisões questionadas e, claro, ainda vai à frente no julgamento e, com certeza, muita conversa para a gente trazer aqui na nossa rádio toda parte. A gente se encontra, então, na semana que vem. Romulo, muito obrigada aí pelas suas observações, análises do cenário político aí em Brasília. Forte abraço, Luiz. Até mais. Até mais. Agora são pontualmente 11h30. Aproveito também para agradecer